Vamos nos conectando ao alto, agradecendo por mais uma noite aqui no centro, pelo privilégio de estarmos aqui, encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo para que o que for falado aqui possamos colocar no nosso dia a dia e assim evoluir para o bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Tudo bom? Então, gente, pode puxar um pouquinho mais? Pode, sim, senhora. Tá bom assim? Tá bom. Vocês já leram o capítulo 3º do Evangelho? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? É um capítulo interessante. Mas eu destaquei uma frase de Jesus que ele diz assim, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, né? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. E quem comenta esse evangelho é o Espírito Santo Agostinho, né? E ele é muito rico de informações para a gente entender a nossa morada, o mundo, nosso planeta, planeta Terra, né? Então ele diz assim, neste mundo, eu achei essa frase muito assim, para a gente refletir e entender. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. O que vocês acham disso? Nosso mundo, aqui a gente tem necessidade de estar frente a frente com o mal, lidando com o mal, para poder entender e pensar e se familiarizar com o bem. É palavras de Santo Agostinho. Da noite, da escuridão, das trevas, para a gente poder entender, sentir e apreciar a luz, a claridade, né? Da doença, para a gente valorizar a saúde, para a gente tomar conta do corpo, para a gente ter disciplina, para a gente ter controle. Então, isso tudo às vezes passa batido, porque a gente lê o Evangelho, né? E não presta atenção nos detalhes que as frases nos trazem, né? Mais adiante ele diz assim, a Terra nos oferece um dos tipos de mundo expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, nesses mundos, espíritos exilados têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Um trabalho duplamente penoso, que ele desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. E é assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. O que vocês deduzem desse parágrafo, né? Espíritos, mundo de expiação, espíritos exilados. Mais para frente, ele vai explicando, né, que poucos são os espíritos primitivos que convivem entre nós. Porque o espírito primitivo é aquele, fazendo assim uma analogia, né, com criança na escola, está no prezinho, não sabe nada, né? Depois tem a raça intermediária, semi-civilizada, que seria assim, aqueles que já estão no fundamental, né? Na 5ª até a 9ª série. E depois tem os espíritos mais avançados. Então os terráqueos mesmo seriam aqueles espíritos mais primitivos, né? Que estão se educando. Então o que a gente vê quando você olha um panorama da nossa sociedade? Então a gente vê espíritos muito brutos,
porque uma pessoa que pega, me dá teu relógio, você não dá, tira o revólver e dá um tiro, não tem sensibilidade, não tem... Silvia, desculpe, gente, mas fazia tempo que eu não vi minha amiga. Feliz de te ver, que bom. Então, um espírito que vai e dá um tiro no outro por uma coisa qualquer, gente, não tem sensibilidade, mas são espíritos primitivos. Então, começando a desenvolver o raciocínio, mas ainda, porque vocês lembram, quando eles falam, como no princípio o espírito, né, Erasto, no Evangelho, né, era simplesmente instinto, não tinha inteligência. Quer dizer, começa a desenvolver a inteligência. Então, ele não pensa ainda. A gente ainda analisa, meu Deus, eu vou fazer um negócio desse, não pode. A gente se questiona, né, mas o espírito ainda, nessa fase que a Joana de Ângeles fala, que é de consciência de sono, eles não têm noção. Está dormindo a consciência. Então, é só instinto mesmo. Então, ele quer, não deu, ele mata aquilo que está incomodando. Então, são espíritos primitivos. Os semi-civilizados são os mesmos espíritos já educados, um pouco mais educados, estão se educando. Então, é aquele que já faz na treta, entende? Disfarça, mas ainda. E quem é os espíritos? É interessante, eu vou ler só para vocês acharem que eu estou falando da minha cabeça, né? A superioridade da inteligência, diz o Santo Agostinho, indica que não é um mundo povoado por espíritos primitivos apenas. Suas qualidades inatas da nossa sociedade, né, são a prova de que já viveram e já realizaram um certo progresso. Mas os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato. No item 14 desse mesmo capítulo, que é o terceiro do Evangelho, eles dizem: não são todos os espíritos encarnados que se encontram em expiação. Os espíritos mais primitivos, apenas saídos da infância, estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato com os espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formada por estes mesmos espíritos em progresso. Os espíritos em expiação estão na Terra como estrangeiros, porque eles já viveram em outros mundos, desenvolveram sua inteligência, foram excluídos desses mundos por sua obstinação no mal, que os tornavam causa de perturbação para os bons. E é por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Deu para entender agora? Entende? Isso são palavras do Evangelho, item 14 do capítulo 3 do Evangelho. Então, a gente vê essa mistura aqui na Terra, né? Na nossa sociedade. Pessoas sensíveis, a gente percebe pessoas que estão sofrendo, os espíritos. Outro dia eu estava lendo, no livro dos espíritos, tem uma questão, agora eu não lembro exatamente as palavras, mas Kardec pergunta, por que a maioria da população da Terra sofre? Porque a maioria é pobre, né, gente? A maioria vive abaixo da linha da pobreza, né? Nós vemos países ultimamente que estão ficando cada vez mais miseráveis, né? Venezuela, Colômbia, Cuba, enfim, sem contar a parte lá do Oriente Médio, a Síria, a África, entende? Então Kardec pergunta, por quê? Por que só? E sabe qual é a resposta? Esses querem evoluir, estão evoluindo, é o que a gente está entendendo aqui. E os que querem uma vida folgada, tranquila, são os preguiçosos, acovardados. Está lá no livro dos Espíritos. Então, são espíritos que não estão afim, porque é o desafio que faz a gente crescer. Então, a gente começa a entender, quando lê esse capítulo, muitas moradas na casa do Pai, o tipo de mundos, né? De que tudo, como diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem. Não existe mal. Deus não faz. O mal não existe para Deus, nem coisa errada, é só experiências. Então, você não tem ainda a compreensão,
não tem sensibilidade, não tem emoção, não desenvolveu sentimento, eles fazem o tráfico, eles corrompem, mas por que a gente está convivendo? A gente diga assim, os que já não fazem isso, né? Os que não são coniventes com o mal. E aí estão lutando para enraizar o bem dentro de si. É essa a nossa luta, né? Entende? Aqueles que já optaram pelo bem, porque quem que vai para o mundo de regeneração? Não são os perfeitos, porque não vai. O mundo perfeito está muito longe ainda, né? Nós ainda temos várias escalas. Então, basta que a pessoa tenha o desejo pelo bem, que pense no bem, que se familiarize com o bem, com a prática da solidariedade, da amorosidade, enfim, parar de julgar. E, na verdade, é seguir o sermão da montanha. Humildade, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, misericordiosos, por aí vai. Quer dizer, esse é o apelo que o Evangelho faz para nós nos dias de hoje. Essa convivência, quando ele diz aqui, né, que quem sofre mais, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. Porque quando você, além do raciocínio lógico, você começa a desenvolver sentimentos, você está desenvolvendo a inteligência emocional, né? Porque hoje já se sabe que não é só o QI, né? Então tem a inteligência emocional também, que vale muito, né? Inteligência espiritual. Começa a desenvolver isso daí, eles vão sofrer mais, sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade. Porque a gente sofre quando vê alguém sofrer, quando você vê aquelas crianças da África, pele e osso, né? Outro dia no vídeo, não conseguia comer, o homem dava uns pedacinhos do pão na boca, ele, sabe assim, não tinha ânimo, gente, força para mastigar. Não sei se vocês viram na Netflix, saiu um documentário, acho que é na Netflix, sobre a nova síndrome, a síndrome da resignação. Gente, fiquei chocadíssima com isso. As crianças, é um documentário mesmo, as crianças foram analisadas por médicos. Surgiu assim entre os refugiados, principalmente na Suécia, principalmente na Suíça, porque ela tenta fugir para a Suécia. Principalmente entre os refugiados lá da Síria, sabe? Daquelas guerras santas da jihad, daqueles lados lá. Então eles vão buscar visto, né, permanência. E eles dão às vezes até 2 anos, fica enrolando para dar o papel, eles ficam provisórios, né? E as crianças vão para a escola, e a escola lá, primeiro mundo, exige, né, que as crianças estejam todas na escola o dia inteiro e tal. E falaram para uma menininha, sua mãe não conseguiu, 6 aninhos, sua mãe não conseguiu o visto de permanência, vocês vão voltar para onde vocês estavam. E provavelmente vocês vão ser mortos lá. A menina entrou em choque e não parou de comer, parou de dormir, parou de beber água, começou a dormir demais. E fica como se estivesse em coma. Gente, é chocante. Mostraram 3 crianças assim. Essa pequenininha, uma outra maiorzinha, um garoto de 13 anos que viu. Ele estava de carona, ele, o pai e o amigo. E uns bandidos lá pegaram, mataram o motorista que era o amigo do pai. O menino viu e fugiu com o pai. Aí o pai conta que ele começou a ter alucinações, ouvir coisas. E depois você precisa ver, porque é tudo monitorado, dando banho nesse menino, e ele todo fica, sabe, alimenta por sonda no nariz, vai enfiando é uma seringa grande assim, sabe, uma sopa grossa, enfia pelo canudinho, vai, entra pelo nariz, sabe? Gente, aí o trabalho, os médicos indo lá, porque não sabem o que fazer, porque eles têm a consciência, mas não querem acordar. Aí quando essa menininha, depois de muitos apelos, conseguiram a permanência, o visto de permanência para os pais, e os pais alegres, e a irmãzinha dela chorava muito, pedindo a Deus que a irmãzinha ficasse boa para ir na escola com ela e tal. Aí a menina começa a tremer os olhinhos, sabe? A acordar, tá deitadinha os olhinhos, sabe? Aí ela começa a se recuperar porque mudou o ambiente.
Palavras da médica, ela mudou o ambiente psíquico, astral da casa. Então você vê, são espíritos, né? E a gente vê o mundo como está, né? Esses espíritos estão passando por prova e expiação, porque não é o desafio em si, mas é como a gente reage a esses desafios. Então a mãe que cuidava do garotinho maior de 13 anos, uma hora a médica fala, tenta ver se ele consegue. Aí pega um pedacinho de picolé, abre a boca do menino, põe e segura. E ele está lá, com os olhinhos fechados, né? E a médica, não, continue segurando. E a mãe, com medo que ele engasgasse, coisa assim, né? Dali a pouco você vê o gurgumilo, né? Aí a médica, ele engoliu. E a mãe começa a chorar de emoção, sabe? Então, gente, isso é prova. Quem são esses espíritos? Está aqui. Espíritos que foram endurecidos, vieram aqui para a Terra. Né? Não estou dizendo que esse seja exatamente, né? Mas dentro dessas mensagens de Santo Agostinho, nesse capítulo 3, a gente deduz, né? Porque aqueles espíritos que vieram de capelas, muito inteligentes, mas endurecidos, né? Sem moral, ficaram aqui, ajudaram o progresso da Terra, mas não se, né? Por quantas vidas, quem foram os nossos imperadores? O Império Romano, uma inteligência incrível, né? O que o Império Romano fez na Europa inteira, né? Tem até hoje, né? Vocês que conhecem bem a Europa. Então, né? A Vitória, a Silvia aí, né? Até hoje tem as coisas lá, né? Inteligentíssimos, que fizeram as pirâmides, imagine, né? E onde estão essa gente? Até, talvez ainda estejam aqui entre nós, hoje na África, sofrendo, tentando entender o valor da vida, o sentido da vida, que não é criar impérios, porque nos mundos mais evoluídos não vai ter essas coisas, né? Entende? Então a gente começa, o espiritismo é essa coisa maravilhosa, porque você começa a entender os mecanismos da vida para fazer a gente chegar lá na bandeirada, né? Espírito perfeito, ser de vós perfeito como perfeito é o Pai, né? Então, não é o problema de como a gente passa, porque no mundo você tem que ter tribulações. Jesus dizia, no mundo há que ter escândalos, eles são necessários, mas ai daqueles por quem vem, porque quem faz o escândalo grava em si, né? Então, tudo que está oculto precisa vir à tona e ser revelado para a gente mesmo. Então, a gente tem hoje a oportunidade de falar o que quer, de pensar o que quer, de se portar como quer, né? A liberdade, embora um pouquinho cerceada aí, mas, né? Porém, isso não é tanto para os outros, porque quando você se revela, você está se revelando a si mesmo. Mas eu não quero isso, eu sou assim, né? Você começa a se conhecer, você vai tirando as máscaras, então isso é necessário, né? Depois, no item 19 desse mesmo capítulo, o Santo Agostinho continua dizendo, né? Todos os seres da criação estão submetidos a essa lei do progresso, tudo. Então Deus deseja que tudo se engrandeça e prospere. E a própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação para um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Não é fantástico isso? Porque você começa a entender, né? O mundo, quando ele fala esse mundo aqui, o nosso planeta é um mundo que a natureza também faz as pessoas sofrer, né? É um enchente, derruba a casa, invade tudo, leva tudo de roldão. É um tsunami que mata aí quase 300 mil pessoas em 10 minutos, né? Como aconteceu. E mesmo aquele do Japão também, né? Até hoje tem os resíduos lá. Então, mas não é pro mal, gente. Você leva, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se numa catástrofe assim, né? Um tsunami, um terremoto, a pessoa não fez nada, se ela não está com débito consciencial, né? Digamos assim, não precisaria ser punido. E é levado de roldão. E aí, né? Porque no tsunami varre tudo, pega todo mundo, né? E a resposta é, se entender o processo, ele evolui. Se entender que a vida, a matéria, não é nada. Ele não perdeu praticamente nada, perdeu a veste.
As oportunidades continuam. No mundo espiritual você tem escola, você tem trabalho, você tem 1000 coisas para fazer. Não vai ficar parado dormindo. Então, qual é o problema de morrer num tsunami assim, de morrer num desmoronamento, num acidente? A vida prossegue. Então é fantástico você começar a entender tudo isso, porque entra numa parte que Paulo de Tarso fala nas epístolas dele, né? Ele diz assim, que dai graças em tudo, porque tudo concorre para o bem. E em Coríntios 2, né? Ele vai dizer assim, para a carta aos Coríntios, né? Porque naquela época os cristãos estavam sofrendo. Não era a mesma coisa de hoje, mas eu acho que era pior, né? Porque você virar uma tocha humana, ser jogado na arena ali para os leões, né? Era bem pior. É melhor a gente pagar os impostos hoje, né? Nessa reforma tributária, do que morrer no leão, né? Então Paulo escreve para eles e ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Está pedindo isso para a comunidade de Coríntios, né? Então, se você vai no dicionário, tribulações, né? A gente está passando por tribulações, né? Esse vírus, agora falam das coisas que a vacina está produzindo e coisa e tal, né? As sequelas mentais, psicológicas, as guerras, né? A má administração, o mundo. Aí a gente fala assim, alguns falam assim, mas sempre teve isso no mundo, né? Sempre teve a Idade Média, as guerras do século passado, tudo. Só que a gente não tinha a percepção que nós temos hoje. Nós não tínhamos naquela época, se a gente tivesse encarnado, né, em 1800, provavelmente estávamos encarnados, né? O mundo era bem diferente, a gente não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, né? Mesmo o Evangelho, melhor explicado, o que a gente fazia, até nesse século mesmo ainda, né? Vai na igreja, você ouve aleluia ou amém, não tem explicação, nós não éramos chamados à reflexão. E o Espiritismo é uma fé raciocinada, que pede esse raciocínio. Você tenta entender o porquê das coisas, né? Então, veja, tribulação, né? Eles falam, né? Deixa eu ver aqui. Atribulado, né? Então, Paulo fala, nós somos, né? Enfrentamos as atribulações. Ser atribulado é enfrentar aflição, adversidade, sofrimento moral, né? Sofrimentos da natureza, então essas tribulações. Mas aí ele fala, não seja angustiado. O que é estar angustiado? Agoniado, aflito, ansioso, desesperado, atormentado, inquieto. Isso não cabe. Então a gente deve enfrentar as tribulações sem angústia. Por que estamos angustiados? Se a gente sabe que tudo concorre para o bem, se a gente sabe que nada pode nos atingir, nós, espíritos imortais, não somos atingidos. Nós não vamos perder nada, porque nada é nosso. A gente só leva o que está aqui dentro. Então, por que a angústia? Por que tem tanta gente angustiada hoje, gente? Suicídio aumentando, as pessoas com depressão, síndrome de pânico, crise de ansiedade. Essa ansiedade, porque existe um grupo de espíritos, né, esses endurecidos que, né, que plasmam o caos. O que mais a gente ouve na mídia, quer dizer, na internet mais, porque a outra mídia não fala muita coisa, é que vai ser um caos, o mundo está caminhando para um caos, está tudo fora de controle, porque criança, gente, uma criança de 5 anos outro dia, por causa de um resfriado, começou a andar para cá e para lá, com crise de ansiedade, 5 anos. Porque os pais também estão apavorados. E se a gente estuda o Evangelho, não tem por que ficar angustiado. Deus é Pai. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala. Se um filho de vocês, e vocês são tão endurecidos, né? Aquele povo lá, te pedir um pedaço de pão, está com fome e pedir pão, você vai dar pedra? Jesus perguntou isso para o povo.
Está dando coisa ruim? Não está. É material. Aí a gente lembra a Haroldo, né? Material didático para o espírito, que é uma frase de Emmanuel, né? Que ele pegou. Então, material didático para o espírito. É para fortalecer a alma. Agora eu estou indo na academia fortalecer músculo e aí eu estou entendendo como é que fortalece a alma. É nesses embates, gente, senão não tem. É toda hora, todo dia, alguém perturbando. Você quer ser paciente, você vai ter um vizinho implicante, vai ter um marido implicante, vai ter um filho. E você tem que desenvolver, entende? É um exercício. Então, se a gente começar a olhar as coisas do mundo por esse olhar, desestressa, não tem mais angústia, entende? Porque quando chegar a hora a gente vai, não importa. Então ele continua, né? Perplexo, aí ele diz, né? Angustiado, perplexo, vocês podem ficar perplexos, né? Mas não desanimados. Então a perplexidade, você fica atônito de ver, né, as barbaridades que acontecem no mundo. Você se torna, às vezes, até um pouco incrédulo. Puxa vida, né? Incrível como que alguém pode fazer um troço desse, né? Fica injuriado, isso tudo, né? Fica espantado, incrédulo. É a perplexidade que a gente sente. Mas daí a ficar desanimado, Paulo fala, né? Para os coríntios, não desanime. Né? Porque ficar desanimado é ficar desencorajado, desestimulado, desalentado, apático, sem vontade de agir. Então a gente se entrega. E é o que muita gente está fazendo, se entregando, entende? Ao medo. O medo é uma porta, gente. Entende? Você tem medo do obsessor, por exemplo, muita gente tem, né? A força dele está no nosso medo. Quanto mais você tem medo, mais você se diminui e ele cresce. E por que você vai deixar o cara crescer diante de você? Se todos temos o mesmo, né? Somos todos iguais, criados todos iguais, sempre ignorantes. Entende? Então, o Evangelho, você lendo e tentando entender o que ele está querendo dizer, te livra, liberta, é o grande libertador da gente, né? Então, a gente pode ficar perplexo com o noticiário, mas jamais desanimar, descrer, que é o mesmo que você desacreditar de Deus e do Cristo. Eles não vão dar conta, o mundo vai ficar um caos. Não tem como pensar isso, né? Eles estão no comando e sabem para onde dirigir a gente, sabem aonde nós vamos chegar e está nos ajudando. E temos essa ajuda o tempo todo, através da prece, através da meditação, através busca e acharás. Você busca entender que vem por intuição, não tenha dúvida, né? Então, terminando, né? Então ele fala, né? Não podemos ceder à tentação de acreditar que os maus estão prosperando, que os maus se dão bem, que a instituição familiar vai desmoronar, que a educação está corrompida. Tudo é prova, porque a gente não é obrigado a seguir a cabeça do outro. O André Luiz, o Chico, né? André Luiz, ele fala que o espírito, quando reencarna, ele pode assimilar tudo da mãe, né? Mas se ele tiver, por exemplo, a mãe está com uma doença, uma AIDS, por exemplo, né? E muitas crianças nasciam sem o vírus, né? Então, não era... Porque se o espírito tiver um pouquinho de ascendência moral, um pouquinho de elevação, ele, com a mente dele, ele formata o corpo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando você tem, você se sobrepõe a tudo. Você pode estar no meio tem espíritos que pedem como prova nascer numa família de drogados, porque ele quer vencer o vício da droga que ele tinha antes. E vence. Quanta gente não venceu? Quanta gente nasce na favela, né, onde as criancinhas pequenas já são convidadas a ser aviãozinho dos traficantes, e eles não cedem, e estudam e se formam, né? Aquele juiz, lembram dele, Joaquim Barbosa, né, que disse que, né? Entende? Porque o espírito se sobrepõe às coisas. Então é esse o grande lance. A gente está aqui no mundo e a gente já tem a ferramenta, a gente já tem o conhecimento. Então,
vamos resistir, né, a essa onda, vamos fortalecer a nossa fé, né? Então essas imagens estão povoando as mentes e desencadeando um aumento de depressão, de ansiedade que a gente já falou, né? Então, terminando, tem uma mensagem de Emmanuel que eu achei num papelzinho, peguei lá no Padre Isabel outro dia, e é do livro Luz e Vida, e ele diz assim, das contradições, né? E os nossos irmãos pessimistas continuam nas antigas contradições, clamam em altas vozes, o mundo não presta, o mundo é cada vez pior, né? Mas eles prosseguem comendo o pão que o mundo oferece. O mundo não presta, mas ele vê o programa da Globo, por exemplo, vê aquelas baixarias, ele vai no teatro, paga caro, um espetáculo decadente, degradante, ele vê, entende? Ele fala que não presta, mas está se completando com aquilo. É a mensagem de Emmanuel, falando das contradições. Aí outros dizem assim, o dinheiro é fator de todos os vícios, mas pega um caixa 2, pega uma maracutaia qualquer para ter mais dinheiro. Quer dizer, é uma contradição. Percebe que como a gente é contraditório? Aí eles gritam assim revoltados, ninguém auxilia ninguém faz nada por ninguém. Mas ele exige um monte de gente para servir a ele, né? Mora lá na mansão, tem um monte, bota boa louça, né? Eles afirmam assim, a vida é um vale de lágrimas, né? Só tem misérias. Mas quando ele chega em casa, ele reclama com veemência quando lhe falta o leito macio. Percebe as contradições ainda que a gente vive, né? A gente reclama de uma coisa, mas a gente ainda não se posicionou realmente contra aquilo que a gente está reclamando, contra aquilo que a gente não concorda, né? Então, a gente fala, nossa, a moral, né? Mas de repente você está vendo um BBB da vida lá, né? É BBB que chama? Nem sei, nunca vi esse BBB. Mas eu sei que existe. Entende? Você vê umas pessoas fechadas num quarto vivendo, fazendo, né? E a pessoa se compraz de ver isso. Onde que está a coerência entre o que você deseja dos outros e o que você não faz? Então a gente está nesse momento de posicionamento mesmo. Então aí Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Isso é outra frase do Cristo, né? Então, terminando a mensagem de Emmanuel, aí ele fala assim, né? Deixa eu achar aqui, né? Nossa, sumiu, que coisa. Os servidores fiéis, porém, sempre otimista, com bom ânimo, tudo escuta em silêncio e continua trabalhando e servindo, unindo-se cada vez mais para a vitória do bem, porque é isso que o Cristo espera de nós. Entende? Não adianta a gente falar e depois fazer. É ficar quieto e fazer a nossa parte, né? E Santo Agostinho termina esse capítulo no item 18. Estou citando que é para ver se vocês leem em casa, né? Item 18 do capítulo 3º do Evangelho. Ele diz assim, contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis estrelas que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação da terra. Que a gente possa ir para esse mundo de regeneração, né? Porque é isso que intimamente desejamos, avançar para a nossa nova etapa evolutiva. Deu para entender alguma coisa, gente? Leia esse capítulo, vai falar dos mundos regenerados, como que é. Entende que ainda existe o mal, mas que a gente está lutando para se preservar no bem. Entende? Vai falar de um mundo ditoso e feliz, que é para nos motivar a buscar esse mundo melhor, né? Então, é isso. Aí, o que a gente pode rezar depois de um evangelho desse, né? Aí lembra a frase, a oração lá da fraternidade, lá da aliança, que uma das frases são 3, né? Uma delas é assim, né? Pai nosso, Criador nosso. Isso pode ser um mantra para a gente, né?
de vez em quando. A Jona fala assim, quando te surge uma hora vazia, usa essa hora vazia, que é a hora mental, né? Edificando-te. Então, surgiu um momento que você não precisa pensar muito. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-me, amparai-me, para que eu possa ajudar as forças do bem a melhorar o mundo, começando de mim mesmo, né? Porque não adianta querer que os outros mudem e a gente continua igual. Então, é um momento que você, durante o dia, remete esse pensamento, né? Um torpedo que você manda. Do jeito que a gente manda mensagem para os amigos, né? A gente manda para Deus, para Jesus. Senhor, me fortaleça, né? Me ajude a mudar e ajudar a mudar os outros, né? Porque você mudando, sabe a pedrinha que cai no lago, que faz aquelas ondas assim? Uma atitude nossa de amorosidade, de carinho, vai se espalhando e pode entrar em contato com outros e fazer sintonia, e o outro também começa a espalhar. E assim a coisa vai. Então, acabamos. Nossa, atrasou bastante. Então já ficou de encerramento, tá bom? Não, tem que fazer a prece. Então, rapidinho, porque não é a quantidade de palavras, gente, é o que a gente está sentindo. E se a gente já está sentindo essa vontade de melhorar, nós já estamos em prece. Nós já estamos agradecendo a Deus a compreensão que Ele está nos permitindo. E aí a gente junta todas as nossas mentes, corações e vamos ofertando ao plano espiritual aqui presente essas energias para que possa potencializar e levar para o nosso planeta, para a nossa família planetária, para que o amor e a luz do Cristo toquem todos os corações e que todos sintam, Senhor, a Tua presença, o Teu chamado, o Teu acolhimento, a Tua força, a Tua energia, para que todos tenham ânimo de erguidos, confiantes em Deus, aceitar a vida como ela é e saber que tudo concorre para o nosso bem. E assim em tudo, Senhor, te damos graças. Graças por esse momento, por essa casa que acolhe, pelos companheiros que aqui estão conosco. Muito obrigada. Que o teu amor nos envolva e a tua luz ilumine a nossa consciência sempre. Graças a Deus.